Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 27. Diz assim: mas os homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E os homens se maravilharam, dizendo: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguém diz amém por essa palavra? Esse texto é um texto muito conhecido. Certamente nós já o ouvimos outras vezes, né? Ou já foi alvo das nossas meditações, nas nossas andanças pela Bíblia. Certamente em algum momento da sua vida cristã você se deparou com essa pergunta, feita pelos discípulos, né? Os apóstolos de Jesus. E eu tenho percebido que, assim como essa pergunta que os discípulos fizeram era para eles naquele momento uma dúvida crucial, importante, talvez muita gente ao longo da história cristã não tenha a resposta ainda dessa pergunta. Talvez para muita gente ela ainda é uma pergunta que ecoa ao longo dos séculos. Em 2000 anos de cristianismo, nós ainda, talvez para muitos, não responderam essa pergunta. E ela é de fato muito poderosa se a gente avaliar o contexto em que essa pergunta foi feita. São discípulos de Jesus que estão fazendo essa pergunta. São homens que caminham com Jesus que estão fazendo essa pergunta. São homens que veem a Jesus diariamente que fazem essa pergunta. São homens que estão vendo o Verbo de Deus encarnado que estão fazendo essa pergunta. Não. Eles não são como nós, que temos o Espírito Santo e não a presença física, material de Jesus. Não é isso. Eles estão diante de Jesus. Eles estão vendo Ele. Eles podem tocar no seu corpo. Eles estão diante do Filho de Deus, do Deus homem, ali. Eles foram chamados por Jesus. Eles foram levantados por Jesus. Eles foram escolhidos por Jesus. Esses homens certamente estavam vendo no período em que estavam com Jesus, coisas que talvez nós ao longo de toda a nossa caminhada cristã não vamos ver. Esses homens estão tendo a experiência de serem discipulados pelo próprio Deus. Entende o que é isso? Esses homens estão tendo a oportunidade de caminhar com aquele que é o próprio caminho. Esses homens estão tendo a oportunidade de ouvirem, de se assentarem num domingo pela manhã, ou ainda assim num sábado na sinagoga e ver o Rabi da Galileia os ensinar a lei de Deus. Eles estão tendo a oportunidade de se assentar e de ver Jesus realizar milagres extraordinários. Eles têm a oportunidade de se assentar e ouvir a palavra sair dos lábios da palavra viva. Só que esses homens, diante de toda essa realidade, eles param. E o que Jesus acabou de fazer? Ele acabou de acalmar a tempestade que assolava o barco deles. Ele acabou de dar uma ordem aos ventos e ainda deu uma cutucada nos discípulos e disse assim: vocês são homens de pouca fé, hein? Aparentemente parece que vocês não creem tanto assim como eu achava que vocês criam. Ele para e repreende ali o vento,
repreende o mar. E quando a Bíblia diz que se faz uma grande bonança, eles estão perguntando: que homem é esse? E talvez eles fazem essa pergunta devido à manifestação extraordinária do poder de Deus ali, ou do poder de Jesus em ação. Obviamente, uma tempestade parar pela palavra de um homem, um mar que está agitado, que está bravio, parar pela palavra de um homem, não é algo comum, não é algo tão natural assim. Então, possivelmente, os discípulos estavam espantados com a ideia de diante de quem eles estavam. Eles estavam espantados com a ideia de que aquele homem que estava ensinando eles, discipulando eles, não era qualquer um. Só que o que me faz perceber é que Jesus aponta para eles a sua falta de fé. Só que, como é que você caminha com alguém há tanto tempo e você sabe o nome dele? Eles sabiam. Você sabe talvez de onde ele veio, mas nada além disso. Por quê? A maneira como Jesus escolhe os seus discípulos, e é interessante, porque antes de escolher os discípulos, Jesus orou. Isso é interessante, né? Ele pediu ao Pai direção para escolher os caras que estariam com ele no seu ministério. E sabe quem é que Deus colocou lá? Um traidor. Deus falou assim: Judas faz parte do seu ministério. Isso a gente deixa para outro dia. Agora, a ideia aqui é, eles estão caminhando com ele, estão diante dele e se perguntam quem é ele. Um deles, Mateus, a Bíblia diz que ele está diante da coletoria, está pegando ali os impostos, e com certeza um pouquinho a mais do que era devido. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Levi, vem e segue-me. E vai andando. Sabe, a maneira como eles foram chamados e escolhidos é interessante. E eles foram. Abandonaram ali as suas profissões para seguir esse mestre. E a gente está falando de garotos, gente. Os discípulos eram novos, 14, 15 anos de idade. Eram meninos que decidiram abandonar as suas vidas e seguir esse mestre que chamou eles. Só que aparentemente a ideia é, eles não conhecem ele. Eles não sabem quem ele é. Mas eles veem Jesus curar. Eles não sabem quem ele é, mas eles veem que ele libera uma palavra e a tempestade cessa. Eles não sabem quem ele é, mas eles sabem que quando ele está diante de um enfermo, ele é curado. Eles não sabem quem ele é, mas eles veem a manifestação do poder de Deus ali. Aquele homem não é um mestre como os outros mestres da Galileia. Aquele homem que está diante deles não é comum. E por isso ele mesmo diz, ele advoga para si que o reino dele não era daquela terra. E talvez você esteja pensando aqui nessa introdução: poxa, que legal. Eles estão experimentando o poder de Deus, manifesto ali na pessoa do Filho. Eles estão tendo experiências. E eu falei disso aqui alguns dias atrás. Mas é triste demais a gente perceber que a pergunta do verso 27 ainda é uma realidade em muitos crentes dos nossos dias. É triste perceber que nós temos pessoas que experimentam do poder de Deus sem conhecer a presença de Deus. É difícil entender, mas é uma realidade, que há pessoas que, como os discípulos, elas já viram milagres acontecerem. Elas já tiveram experiências sobrenaturais. Elas já viram coisas que talvez muita gente não viu. Presenciaram situações que muitas pessoas não presenciaram. Só que a pergunta delas ainda é: quem é esse? Quem é esse? E eu estou falando de pessoas que vão desfrutar de milagres na sua vida. Porque a fé, ela atrai o poder de Deus. A fé, ela pode gerar o seu milagre. Se você crê, Jesus disse isso em João capítulo 11.
Se você crer, você verá a glória. A fé, ela gera um milagre, mas só o relacionamento gera intimidade. O que eu estou dizendo é, tem gente que tem fé suficientemente para receber algo desse Deus, mas não estabeleceu um nível de relacionamento suficiente para conhecer. Então, é gente que vai ver Deus entrar no seu lar e mudar. São pessoas que vão ver a porta se abrir. São pessoas que vão ver milagres acontecerem. Mas são pessoas que ao longo de toda a sua vida ainda vão permanecer com essa pergunta sem resposta. Quem é esse? E terrível coisa, irmãos, é a gente andar com Jesus sem conhecer. Por isso eu disse que você precisa refletir e pensar na palavra. Sabe por quê? Eu temo que o cristianismo chegou no ideal, num tempo em que a gente cumpre uma meta religiosa. A gente cumpre um rito religioso. Vai dar quinta-feira, 7h20, você sai de casa. Porque você sabe que 7h30 você tem que estar no culto. Vai chegar o sábado, o seu final de semana, precisa ser preenchido por alguma coisa. Então a gente se arruma, porque a gente tem que ir ao culto. Bom, e para a gente começar a semana bem, a gente vai para onde? Para a casa de Deus. Para a gente receber uma palavra que vai revigorar os nossos ânimos, que vai levantar a gente para uma semana vitoriosa. Então, a gente cumpre essa ideia que a religião nos estabelece. Só que Jesus, ele deixa muito claro ao longo de todo o seu ministério terreno e toda a sua vida, que a expressão do evangelho não é uma expressão meramente religiosa. Não é só isso. Não é só como acontecia com os fariseus. A gente às vezes acha que os fariseus eram os caras ruins. A gente tem a ideia de fariseu como um homem que, olha, terrível. E não. Fariseu muitas vezes virou até xingamento, né? Sabe quem eram os fariseus? Eram os caras que tinham pleno, se não quase todo o conhecimento da lei. Os caras entravam na sinagoga e sabiam recitar e interpretar as leis como ninguém. Era um grupo extremamente zeloso pelas leis. Era um grupo extremamente preocupado com a religião judaica. Era um grupo extremamente preocupado em conhecer muito bem a letra. Eles tinham isso. A própria palavra fariseu, ela significa separado, alguém diferente. Sabe qual foi o grande problema? Esses caras encontraram com Jesus e nunca conheceram ele. Esses caras encontraram com Jesus no seu ministério e Jesus debatia com eles sobre a lei, a Bíblia do seu tempo. Jesus chegava para eles, faziam perguntas àqueles homens e eles respondiam. A teologia deles era muito bem estabelecida. Sabe, o conhecimento deles era muito bem estabelecido, muito bem fundamentado. Sabiam interpretar a Bíblia como ninguém. Só que quando o Filho de Deus, o Deus encarnado, andou entre eles, eles não perceberam. Foram esses que batiam de frente contra Jesus. Eram esses que olhavam para ele e diziam: esse aí é um comilão, é um beberrão, se assenta com os publicanos, com os pecadores. Que rabino é esse? Que mestre é esse? Eram os caras que sabiam muito de Bíblia, sabiam tanto que os seus olhos se fecharam para a revelação de Deus entre eles. Eram extremamente religiosos, mas não sabiam responder a pergunta: quem é esse?
conheciam a sua Bíblia de cor e salteado, mas não entenderam a revelação do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está achando que a nossa religião, o ser chamado de evangélico, hoje não é nem evangélico, mas é gospel. De gospel, está dizendo para a gente que a gente conhece esse Jesus. A gente acha que só pelo fato de nós frequentarmos uma igreja 3 vezes na semana, a gente sabe quem Ele é. A gente acha que só pelo fato de que a gente ser dizimista, ofertante na casa de Deus, a gente sabe quem Ele é. E eu percebo que muitas vezes isso é só expressão de pura religiosidade. Que é isso, pastor? É. Isso é só expressão de mero formalismo. Exatamente como os fariseus. O prato desses caras era bem limpo. Havia toda uma cerimônia, todo um rito. Lavavam os seus pés quando entravam nas suas casas. As orações deles eram longas. Não curvavam, não tinham tanto medo em descumprir os mandamentos de falar o nome de Deus. Eram homens extremamente formais. E eles mesmos declaram isso. Davam os seus dízimos 2, 3 vezes na semana. Era mera formalidade. Era só religião. E sabe o que eu estou dizendo para nós essa noite? Que a gente precisa entender. Você tem a resposta dessa pergunta? Sabe, pare um pouquinho agora para ser racional, inteligente. E pensa. Eu não estou falando para você pensar como um fariseu que sabe tudo da religião. Não é isso. Não é isso. Irmão, você conheceu ou você conhece Jesus? A expressão do Evangelho é Ele, é Cristo. Eu não estou falando da gente conhecer uma placa de igreja, não é isso. Porque se fosse boa, não estava do lado de fora. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é, além das fronteiras da nossa denominação, além das fronteiras do seu saber teológico, bíblico, além de tudo isso, além de todas as nossas formalidades enquanto crentes, quem é Jesus? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Além de tudo que você já ouviu falar dele, eu não estou falando disso. Não estou falando de experiências dos outros, não é nada disso. É se te perguntarem, ou se você tem a resposta dessa pergunta. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Longe da nossa expressão religiosa, longe disso. Longe do nosso crachá, dos nossos títulos, longe disso. Será que você conhece esse homem? Será que você se relaciona com Jesus de fato e de verdade? Leia Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. Aquilo é um encontro tão genuíno, tão verdadeiro com Deus. Ele, quando está adiante, indo para o caminho de Damasco, que a Bíblia diz que aquela luz o cerca, aquele homem cai por terra, e ele logo pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Ô Paulo, você não sabe, né? Eu sou Jesus a quem você persegue. Esse cara teve um encontro. A partir dali, quem foi esse homem, irmão? A partir daquele dia
que ele teve um encontro com Jesus, que aquela luz o cerca naquele caminho, ele fala quem era ele: fariseu de fariseus, zeloso pela lei. Eram poucos como aquele homem, eram poucos que tinham o conhecimento que Paulo tinha. Só que o dia que esse cara encontrou com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. O dia que esse cara realmente foi cercado por aquela luz, naquele caminho de Damasco, ele nunca mais foi o mesmo. Não olhavam mais para ele e falavam assim: cara diferenciado. Não. E o que é pior, ele chega em uma igreja e fala assim: vocês estão loucos, esse cara é perseguidor. Não. Até na igreja chegaram e disseram assim: vocês não conhecem ele não? Matava os cristãos, esse perseguia a igreja. Fala: não, mudei de lado, gente, acabou. Esse Saulo aí passou, já era, isso é passado. Eu encontrei com Jesus. A sua defesa na sua segunda carta aos Coríntios é a mesma. Ele fala assim: por que o seu apostolado é verdadeiro? Porque ele encontrou com Jesus, conhecia quem era esse homem. Eu temo que a gente vá vivendo uma experiência religiosa que não gera na nossa vida pessoal uma devoção ao Senhor, uma transformação diária. Eu temo que a gente entenda tanto de capítulo, de versículo, mas que a gente não tenha um encontro com Ele. Sabe, a gente sabe abrir a Bíblia muito bem, a gente lê, mas não é só isso, irmão. Não é só mera interpretação, não é só cultos, não é só louvores, não é nada disso. Nós precisamos ter a consciência, e é interessante, porque capítulos depois, é Jesus quem faz a pergunta. Ai, irmão, e essa hora? Aqui no capítulo 8, os discípulos estão olhando e dizem assim: quem é esse homem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí lá na frente o negócio estreita. Jesus olha para ele e diz assim: quem é que os homens dizem que eu sou? Eles olham: ah, Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, é Elias. Até aqui está tudo bem. Se fosse só a primeira pergunta, estava tudo certo. Se fosse só o primeiro detalhe, ficava ótimo. Mas aí ele olha e diz assim: tudo bem, os homens estão dizendo que eu sou João Batista, ressurreto, que eu sou um dos profetas, como Elias, ok. Mas e vocês? A pergunta deixa de ser para quem está do lado de fora e passa para ser para quem caminha com ele. E vocês? Quem dizem que eu sou? Veja o rosto de Jesus, pense bem ele te fazendo essa pergunta. Olhando para a gente, falando assim: ei, Leandro, quem que você diz que eu sou? Que resposta você teria para ele? Ah, Jesus, o Senhor é abençoador. Ele é abençoador. Quem é que eu sou? O Senhor é bom. Também é. Ah, não, o Senhor é restaurador. Também é. Ah, quem o Senhor é? O Senhor é poderoso. Também é. Se Ele olhasse para nós hoje e nos fizesse essa pergunta, o que a gente responderia, irmão? Que nível de relação você tem com Ele para definir quem Ele é? Que nível de intimidade você tem para dizer quem Ele é na sua vida de fato? Aí Pedro se levanta no meio deles e diz assim: eu sei quem o Senhor é. Eu sei.
Imagina o Pedro tomando a frente dos discípulos: olha, eles disseram que o senhor é Elias. Mentira, o senhor não é Elias. Disseram que o senhor é um dos outros profetas. Também não é um dos outros profetas. Não é, Pedro? Não é. Ah, não, o senhor é João. Também não é João Batista. Está morto lá, está enterrado. Não é o Senhor. Quem que o senhor é? Eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você me conhece. Você entendeu. Porque não é carne e nem sangue que te revelou isso. Não foi. Foi o próprio Pai que te contou isso aí, Pedro. Você entendeu quem eu sou. Mas o mesmo Pedro estava aqui, no capítulo 8. O mesmo Pedro, há poucos dias atrás, disse assim: quem que é esse? O mesmo Pedro que agora, no capítulo 13, ele diz, no capítulo 16, ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o mesmo que junto com os outros discípulos perguntou: quem é esse homem? Eu só estou aqui essa noite para dizer para você uma coisa. Eu já disse isso aqui, repito. A revelação, ela cresce com o relacionamento. Porque é que muitos de nós ainda continuam se perguntando: quem é esse? Porque a gente não se relacionou com ele suficientemente, a tal ponto de entender que ele é o Cristo. De ter a resposta para o nosso quem. De poder olhar e dizer assim: eu sei quem ele é. Eu sei quem é ele. E sabe o que é terrível, irmãos? É que a gente está falando de gente que tem uma experiência de anos. De anos. Há pouco tempo eu vi uma pesquisa, né? Um dado, na verdade, que a cada novo ano 5.000 igrejas evangélicas são abertas no Brasil. 5.000 igrejas no ano. Há poucos dias o Fantástico fez uma reportagem, e a mulher, ela começa dizendo assim, antes da reportagem começar, ela diz: daqui a pouco tempo o Brasil será um país evangélico. E eu confesso que aquilo não me deixou feliz, não. 5.000 igrejas são abertas. Eu já disse aqui, para mim igreja não abre, igreja nasce. É diferente. E realmente, você vai num bairro hoje, você se assusta. Se bestar, em cada esquina tem uma igreja, com 500 nomes diferentes. Daqui um dia não vai ter nem nome para colocar em igreja mais, de tanta igreja. Antigamente era 5 igrejas ali, hoje não. Hoje você perde de vista a quantidade de igrejas que tem. E glória a Deus, porque é melhor abrir muita igreja do que bar, eu sei disso. Glória a Deus por isso. Mas sabe o que me preocupa? Não são quantas igrejas estão sendo abertas no nosso país hoje. Por quê? Porque pode abrir 5.000 igrejas no ano. Os bons de matemática aí, façam aí a quantidade que há por dia. Mas a questão não é essa. Não, obviamente. Porque se o Brasil daqui a pouco tempo vai se tornar um país evangélico, e logo se entende que quando se fala de evangélico, o que esse povo precisa é conhecer o Evangelho. E aí me assusta, porque quando a gente fala disso, que a gente está crescendo o número de evangélicos no país, o grande problema é: e a transformação? E a sociedade cada vez se torna mais corrupta.
gente vê uma sociedade cada dia pior. E em contraste com isso, a gente está dizendo que tem mais igrejas se abrindo. Ou esse povo nunca ouviu o Evangelho, ou não tem outra explicação. Ou esse povo vive a vida inteira dentro da igreja, se perguntando quem é esse, ou não tem outra explicação. E aí a gente vai abrindo igrejas, sem que esse povo tenha o quê? Relacionamento com Jesus. Sem que esse povo tenha o mínimo de conhecimento de quem é o Deus encarnado. Mas os nossos números são crescentes. Os nossos números crescem cada vez mais. E hoje a gente tem boas igrejas com boas estruturas. Tem. Eu conheço igrejas que batizaram homossexuais sem o pastor saber que a pessoa vivia na prática. Batizaram. Aí você vai dizer para mim, não pastor, mas... Aí chega no final do ano, o pastor coloca lá no telão da igreja assim, estou dando um exemplo, óbvio. Esse ano nós abrimos 500 células. Aí o povo dá um alto glória a Deus. Esse ano nós abrimos 8 congregações filiais. Esse ano, olha, foram batizados 3.000 pessoas. E aí quem olha aquilo por fora ou de fora, celebra. Por quê? Porque aparentemente foram 3.000 batizados. Porque aparentemente foram X congregações, foram X células. E aí eu paro para me perguntar, se todo esse tipo de gente que está ali dentro sabe responder quem é esse. Encontrar com a religião evangélica tem muita gente se encontrando. Encontrar com Jesus nem todo mundo. E há uma grande diferença aqui. Pastor, como é que a gente prova disso no seu dia a dia? Sim. Como é que você sabe quando alguém realmente encontrou com Jesus e conhece a Jesus? É diferente. É mais do que uma experiência sensorial num culto, é muito mais. É mais do que um simples levantar de mão. É mais do que uma simples ideia de parecer alguém bonito. É mais do que a sua roupa mudar daquela que você vestia antigamente. É mais, muito mais do que isso. Muito mais. A sua prática no seu dia a dia está definindo ou não quem é você, se você conhece Jesus ou não, se você sabe quem Ele é ou não. Por isso a Bíblia diz que o Evangelho é poderoso para transformar o homem de verdade. Romanos 1 diz, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E eu quero que você entenda isso essa noite e se pergunte. Se você encontrou com a religião, ou se você se encontrou com Jesus. Isso parece difícil ouvir, né? Não, pastor. Eu cresci na igreja, eu também. Não, pastor. O meu dízimo é o mais alto. O meu ainda não. Não, pastor. Eu li a Bíblia de capa a capa 6 vezes. Não, pastor. Eu tenho um crachá, eu tenho um título. Eu sou pastor, eu sou...
dizendo para você: você conhece Jesus. Porque hoje você se veste diferente? Porque hoje você vem ao culto 3 vezes a semana. Que agora você é alguém influente dentro da igreja. Que agora você toca, você canta, você prega, você limpa, você serve. A gente deveria orar para que o Espírito abrisse os nossos olhos de verdade. Para que a gente visse a beleza de Jesus. Sabe? Para que a nossa vida realmente, irmão, fosse transformada. Para que a gente não brincasse mais de religião. Para que a gente não brincasse mais de culto. Para que o que a gente faz aqui fosse mais do que um formalismo. Fosse muito mais do que isso. Para que o mundo olhe para a gente e conheça Jesus de verdade. Para que quando você sair daquela porta para fora, no seu andar, alguém veja Jesus em você. Para que quando você sair daqui para fora, longe do seu pastor que não vai te ver, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, para que longe dos holofotes, a gente não tenha uma máscara de religião, mas a gente seja quem a gente é de verdade. Que a gente não finja ser aquilo que não somos. Para que a gente não pareça alguma coisa. Para que a imagem de Cristo seja uma realidade em nós. Mais do que uma experiência religiosa, a gente precisa conhecer o Senhor. Salmo 34, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Prove do Senhor. Fala para Deus: Senhor, eu preciso te conhecer de verdade. Para quê? Para que eu seja um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, um amigo melhor. Para que a sua vida não seja uma fantasia religiosa. Para que você não venha bater crachá todo dia aqui e sair do mesmo jeito, 10, 15, 20 anos na igreja, sem experimentar do amor do Senhor e da realidade do Senhor. Nós não estamos aqui mais para mentir, irmão, para viver uma vida mentirosa, para não expressar o Evangelho e a realidade de Deus. Chega disso. Chega disso. Porque a gente acha que a gente tá bom demais, cara. A gente acha que a gente tá, nós somos os super crentes. Somos os intocáveis. Não, a quarta pessoa da Trindade, mentira. Se Jesus não entrar aí, irmão, você fica cada dia pior. Se Jesus não arrancar esse coração seu que é duro, mentiroso, já era, meu irmão. Se Jesus não entrar aí dentro, você vai cada dia ser um cara pior. Se você não conhecê-lo de verdade, não tem outro jeito, irmão. Por isso que a Bíblia diz, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem gente que começou bem na caminhada, no meio do caminho, não deixou de prosseguir, parou. Achou que já conhecia suficientemente dele, achou que sabia de tudo, achou que já conhecia a Bíblia, já leu, já teve experiência, está tudo bem. Não é, irmão. Todo dia tem uma coisa aqui dentro que ele precisa entrar e transformar. Todo dia tem um comportamento seu que precisa sair daí de dentro. Sabe aquele homem interior que grita aí dentro, irmão, louco para você pecar? É esse que precisa do Espírito entrar aí dentro. Fala, cara, você não está bom. Poxa, tu ainda é fofoqueiro. Poxa, tu ainda é mentiroso, cara. Não, tu ainda não paga as tuas contas.
Olha, você ainda, não, você não é um bom marido, você não é uma boa esposa. Olha, você está servindo no ministério com a perspectiva errada, seu zóio é grande. Não dá, tu também não serve. E a gente está achando que a gente está bom demais. Por quê? Porque a gente cumpre os nossos ritos. A gente vive a religião evangélica. E a gente precisa conhecer o Senhor. Saia daqui nessa noite com uma perspectiva diferente. Você sabe responder essa pergunta? Quem é esse? Quem é esse? E melhor, se ele perguntasse para você. Não, e ele não vai perguntar quem os homens dizem que eu sou. Porque se ele perguntasse hoje lá fora, teria um monte de resposta. Alguém iria olhar e dizer: Jesus, um revolucionário. Ai, Zé. Jesus, um grande mestre, um sábio. Não, Jesus, poxa, que cara bacana, um mestre. E se ele perguntasse para você: quem você diz que eu sou? Que resposta você daria? E se ele te perguntasse? Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. Fala com Jesus para abrir os seus olhos. Chega da gente viver só na religião, irmão. Chega das nossas máscaras. Chega da nossa religiosidade vazia. Chega do nosso formalismo farisaico. Nós cantávamos uma canção que dizia: eu quero conhecer Jesus. E isso deveria ser uma realidade para nós. Mais do que conhecer na opinião dos outros, mais do que conhecer na perspectiva dos outros. Deixa Jesus realmente se apresentar para você quem Ele é. Não é o Deus que você criou na cabeça que Ele é. Não é o Jesus que você acha que é Jesus de verdade. É o Jesus da Bíblia. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa noite para que os nossos olhos sejam abertos. Os olhos do nosso coração. Senhor, nos ensina. Tem misericórdia de nós. Não deixe que a gente viva e que a gente cumpra só os nossos formalismos, Senhor. Que a gente entre ano e sai ano vindo à igreja, ouvindo os cultos, participando dos cultos, sem ao menos nunca ter tido um encontro com o Senhor. E não expressar essa realidade de transformação, porque nós sabemos que onde o Senhor entra, o homem não é mais o mesmo. Ah, Senhor, quando o Senhor chega na vida de alguém, é diferente. Quando o Senhor aparece, as coisas mudam. Quando o Senhor realmente chega, tudo se faz novo. As coisas velhas, elas se passam e agora a gente é nova criatura. Criados à imagem daquele que nos criou. Criados à imagem de Cristo. Na expressão e no caráter do Senhor.
E a minha oração nessa noite é para que isso se transforme numa realidade. Que quando arguidos, perguntados, a gente saiba responder quem é o Senhor. Que seja muito mais do que só uma expressão de religiosidade, mas que nós possamos crescer em relacionamento com o Senhor. Que nós possamos crescer em intimidade com o Senhor. Nos deixa te conhecer, Senhor. Que essa igreja seja conhecida como um povo que sabe quem é o Senhor. De verdade, na verdade, em verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.